Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. E estamos aqui nessa noite para trazer uma palavra para os irmãos. É a minha primeira vez por aqui. Espero que os irmãos me perdoem caso haja alguma falha e algum gaguejamento, né? Mas Deus é conosco, né, irmãos? E eu queria trazer para os irmãos aqui uma reflexão muito bonita e acaba sendo também muito útil para a nossa vida cristã, né? E essa reflexão ela é extraída aqui do livro da Bíblia de Daniel, no capítulo número 3. Então todos conhecem a história, né? Dos 3 jovens, né? Quem não conhece, leia, é muito bonita. Daniel capítulo 3. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram 3 jovens que trabalhavam na Babilônia, né? E naquela época que eles estavam por lá, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, construiu uma grande estátua de aproximadamente 30 metros. E resumindo bastante a história, ele pediu, né, que todos, no dia de inauguração daquela estátua, vamos dizer, né, pediu que todos os moradores, comerciantes, soldados fossem à praça central da cidade e quando tocasse aquelas trombetas, todos adorassem aquela estátua, todos se inclinassem àquela estátua, né? E logicamente os 3 jovens foram chamados também para irem lá, mas eles negaram se prostrar à estátua, né? Então assim, antes mesmo de eu prosseguir, né, até chegar, né, onde a gente vai querer chegar, já nesse momento a gente já tem um momento muito bonito de reflexão e a gente vai falar da estátua. O que representa essa estátua que o rei construiu, que está lá postada para todos adorarem, né? Não é Deus, é uma estátua, é algo que não é de Deus. Essa estátua, irmãos, ela representa para nós o pecado. Ela representa todas as coisas que desagradam a Deus. Então, assim, a gente diariamente, irmãos, a gente se depara com essas estátuas em nossa frente. E como está sendo a nossa postura? Muitos se rendem à estátua, muitos se rendem ao pecado. E a gente está vivendo já um momento tão difícil, né? Nesse momento de pandemia. E a gente vê casos e casos de ira nas famílias, né? Pais contra filhos, esposa contra esposo e assim sucessivamente. Essas pessoas que acabam, né, partindo para o lado da ira, elas estão se rendendo à estátua que Nabucodonosor construiu. E na grande maioria das vezes, aquele amigo que te chama para ir lá num boteco, para ir lá num barzinho, para ir fazer uma farra, ele está te chamando para você se render à estátua, né? Aquela pessoa que chega e vem falar mal do seu irmão, né? E vem contaminar as coisas. Ele está te chamando para você se render à estátua, né? Aquela fraqueza carnal que você tem, que não consegue controlar, você está se rendendo à estátua. Você está se inclinando à estátua. Simbolize isso na sua vida, que a estátua são as coisas que você acaba se rendendo. E é nessa questão que nós temos que ser iguais aos 3 jovens. Porque eles ficaram firmes no propósito deles. Eles não se renderam à estátua. Então, e na época
vieram os acusadores, né? Porque acusador, irmão, sempre vai ter, né? E às vezes o acusador é o seu próprio amigo. Ele te chama para fazer as coisas e depois que você faz junto com ele, ele te acusa. É mais ou menos por aí, né? Mas enfim, vieram os acusadores falar pro rei que os 3 não queriam se curvar à estátua. E o rei ficou enfurecido, logicamente. Todos sabem da história, né? E chamou eles, mandou ficar na frente deles. Por que vocês não querem se curvar? Todo mundo tem que se curvar. Não existe a possibilidade de não se curvar. E quem não se curvar, eu já tinha falado que vai para a fornalha, irmãos. Você, irmã, o irmão que faz aí bolo, que faz as coisas, você imagina um forno a 280 graus, já é quente. Você imagina uma fornalha que é simplesmente 1000 a 1500 graus. E aí, você imagina que ele ficou tão enfurecido porque eles continuaram permanecendo firmes no seu propósito. Você imagina que essa fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Imagina o calor que não estava aquilo lá. E aí eu fico imaginando, irmãos, e contemplando a fé desses moços. E aí é um item que a gente também tem que priorizar aqui, que é perseverar na fé, né? Será que você persevera na sua fé? Eu tenho fé, mas será que você está perseverando na sua fé? Ou a qualquer coisa que venha abalar a fé, você vai se render, né? Tem uma história muito bonita que, falando sobre fé, que meu pai sempre pregava, e era uma história que isso aconteceu realmente em algum momento, que em um determinado país onde o cristianismo era proibido, tinha uma determinada igreja e num determinado dia estava tendo um culto e com aproximadamente 50, 60 pessoas. E eis que de repente me entram uns 5, 6 homens encapuzados, todos armados, arrombam a porta, né? Porque pelo que conta a história, os cultos tinham que ser feitos de portas fechadas porque era proibido o cristianismo, né? Naquele país. E esses homens entraram na igreja, apontando as armas para os irmãos, para os irmãos que estavam cultuando. E eles mandavam eles abrirem a Bíblia, negarem a Jesus e cuspirem na Bíblia. E se não fizessem isso, iriam ser mortos. Irmãos, daquelas 60 pessoas, praticamente 40 fez o que eles pediram, cuspiram na Bíblia e falaram: eu nego a Jesus. E eles mandaram: vocês saindo daqui. E ficaram mais 20 pessoas. E eles fizeram uma encenação lá, deram um tiro de mentira num cara, numa pessoa que também estava participando da encenação. E essa pessoa caiu fingindo-se de morta. E eles insistiram: tem mais alguém que não vai negar ao seu Jesus? Que cuspa na Bíblia agora, senão vai morrer que nem esse rapaz aqui. E nesse momento, mais umas 15 pessoas desistiram, cuspiram na Bíblia e foram embora. Eles dispensaram. E ficou mais ou menos umas 5 pessoas na igreja, irmãos, que ficaram firmes ali e falaram assim: não, eu vou morrer, mas eu vou ser um cristão autêntico. E aí, quando eles fizeram isso, aqueles homens tiraram as vendas, tiraram o capuz e se alegraram entre eles, porque eles eram cristãos também e estavam fazendo um teste de fé. Que teste, né, irmãos? E por que eu quis simbolizar nessa história? Eu fico imaginando o teste de fé que aqueles jovens tiveram, né? Vendo aquela fornalha, vendo aquele fogo e imaginando: dali não tem como sobreviver.
mas a gente está firme em nossa fé. Será que nós temos essa fé, irmãos? Será que realmente a gente está preparado para ver a fornalha, olhar ela de longe e falar assim, não, eu vou ficar firme, eu não vou me render? Então fica essa reflexão. E o tempo está acabando, mas só finalizando. Depois de tudo isso, o rei, o que ele fez? Mandou eles para a fornalha. Eles não obedeceram, eles ficaram firmes. E aí conta a história que os soldados que levaram eles foram torrados, né? E eles lá na fornalha, irmãos, não aconteceu nada com eles. Além de não acontecer nada, apareceu lá mais uma quarta pessoa dentro da fornalha e todos ficaram vislumbrados. O próprio rei, é o próprio Cristo que está com eles, dizem os historiadores. Sim, era o próprio Cristo. Irmãos, e isso é tremendo, né? Eu queria estar lá nesse momento para visualizar aquela cena, né? Você imagina. Então, irmãos, o que representa a fornalha para nós? A fornalha são nossos problemas, são nossas aflições. É aquilo que a gente vê que é impossível de entrar, de sair, né? Aquela enfermidade, aquela dívida que você fala assim, meu Deus, é impossível, não tem como, não existe, a menor possibilidade. Mas, irmãos, eu quero falar nessa noite que Deus está com você, Jesus está com você na fornalha. Portanto, fique firme no seu propósito inicial, que é se manter firme, não se render à estátua. E mesmo que o diabo te lance à fornalha, mesmo que você seja lançado à fornalha, fique firme, porque Jesus vai estar do seu lado, vai estar andando do seu lado dentro da fornalha. E problema nenhum, enfermidade nenhuma vai te assolar. Por mais que pareça difícil, você vê pegando fogo do seu lado, mas você não está sendo atingido. Você está sendo preparado, você está sendo moldado. Amém, irmãos? Esse foi o momento de reflexão que eu queria passar para os irmãos, que é ter a postura de ficar firme, não se render à estátua. E depois, mesmo que você seja lançado à fornalha, tenha ciência que Jesus vai estar com você e nenhum mal vai acontecer a você. Amém? Vamos fazer uma oração, entregando essa palavra. Espero que isso tenha atingido você de uma forma muito boa, que isso possa ficar no seu coração e que possa te ajudar no seu caminhar com Cristo. Meu Deus, meu Pai, estou aqui na Tua presença, estamos na Tua presença, Senhor, e que essa mensagem possa ter chegado a cada pessoa que tenha visualizado esse vídeo. Meu Deus, e que o Senhor, em Sua infinita graça, dê sabedoria, dê forças para que nós e cada pessoa que esteja assistindo esse vídeo seja firme na postura de não nos rendermos às estátuas, à estátua. Que nós possamos, Senhor, por mais que seja difícil, por mais que venha aquela fraqueza, por mais que venha aquela ira, por mais que venha a vontade de pecar, nós sejamos exemplos de Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos ficar firmes, não vamos nos render. Nos dê essa força, nos dê essa graça, Senhor, para que nós possamos conseguir vencer as tentações desse mundo e não nos rendermos à estátua. E mesmo assim, meu Pai, se nós formos lançados à fornalha, oh meu Deus, que nós possamos estar contigo, que Tu, Jesus, possa estar conosco no nosso caminhar, que nós não tenhamos medo de enfrentar a fornalha, de estar lá dentro, mesmo no momento difícil, Senhor. Cada um nesse momento, Senhor, visita a vida de cada um e que o Senhor possa estar, se alguma pessoa está passando por dentro da fornalha nesse momento, toca na vida dessa pessoa, dê a mão para essa pessoa, Senhor, para que ela possa sentir que Tu está do lado dela e que ela possa prosseguir. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por essa palavra e por essa palavra possa atingir todas as vidas. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade, espero que todos tenham recebido essa mensagem de coração. Fiquem com Deus. Amém.